O governo é refém do mercado? Essa é uma pergunta feita por ele, Frederic Krepp, aqui no Caldeirão. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Tudo. Espero que sim. O tema de hoje é algo que nós já discutimos em outros momentos, mas que merece uma atenção especial agora. A alta do dólar e dos juros no Brasil voltou a colocar em evidência um debate que está cada vez mais presente, né? O governo ele é refém do mercado? Essa discussão voltou à tona recentemente, muito ligada às críticas ao governo e à narrativa de que em algumas situações ele teria que ceder às pressões do mercado. Essa ideia, inclusive, foi um ponto que eu... Mas Felipe, você tem... Eu sempre vou chamar fico chamando o Frederico de Felipe. Mas Frederico, você tem que entender que o mercado é... Ele como é que é a palavra? Ele tem a primazia da sapiência. O mercado sabe de coisas que o governo jamais saberá, pô. Eu comentei ontem no vídeo, né, que eu lancei, onde eu comentei a crítica do Ciro Gomes à questão do dólar e a resposta do Lindbergh Farias e também a minha análise sobre essa resposta. Dentro da militância petista, esse discurso de que o governo é refém do mercado é algo que é muito discutido. Mas será que essa narrativa realmente explica o que está acontecendo? É por isso que hoje eu resolvi fazer esse comentário mais direto para dialogar com essa ideia e trazer uma análise mais clara sobre essa história. Afinal, como que funciona essa relação aí do governo? Será que ele é refém do mercado ou tem mais coisa nesse debate aí? Chama de Fred Show, verdade. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Deixa um comentário aí, você... vídeo, eu gostaria de agradecer. Deixa um comentário aí, você que está nesse momento assistindo enquanto você faz um lanche. Você quem tem acompanhado o canal até aqui, gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações, quem quer ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Inclusive, torne-se membro desse canal aqui também, que aqui é legal. Já fica a sugestão para quem quiser apoiar para que se torne membro. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar também o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, pessoal, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Recentemente a gente está vendo uma escalada do dólar aqui no Brasil. O dólar ultrapassou a barreira dos 6. Olha o comentário, choco do céu. Acabei de dar uma mordida no meu pão com ovo. Vendo aqui, ó, transmimento de pensação. Reais chegou ali perto dos 6,30 em determinado momento. E agora ele recuou um pouco, mas já subimos ali um degrau, né, nesse patamar. E isso traz consequências importantes para o país, para a política, para a economia. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário também de alta na taxa básica de juros, que é a taxa que remunera boa parte dos títulos da dívida pública. Como eu já expliquei aqui antes, esse aumento dos juros impacta diretamente no endividamento público. Aumentar os juros faz com que o governo crie mais dinheiro para transferir esses valores para o setor privado em forma de juros que remuneram os títulos públicos. Quanto maior a taxa básica, maior o custo para o governo administrar essa dívida, o que cria uma pressão crescente sobre as contas públicas. Essa pressão acaba alimentando a retórica de corte de gastos de investimento por parte do governo. Em 2023, exatamente, o governo introduziu um novo teto de gastos que limita o crescimento das despesas a 2,5% acima da inflação. No início, o governo até conseguiu operar, conseguiu lidar com a questão do gasto público sem grandes ajustes estruturais, que seria uma necessidade dada a criação desse teto de gastos, porém, agora o mercado queria mais. A gente está vendo uma fase em que as despesas obrigatórias, que historicamente cresceram acima do teto, começam a ser ajustadas para caber nesse teto. Essa fase de ajuste ainda está em andamento e é nesse contexto que surge uma pressão mais forte do mercado. Com narrativas que frequentemente exageram as dificuldades, o mercado pressiona por cortes mais profundos e por medidas de ajuste mais severas que acabam recaindo sobre a população mais vulnerável. E aí, ao acompanhar essa discussão, eu me deparei com um texto muito interessante da economista Isabella Calegari. Ela traz uma argumentação interessante que, de certa forma, dialoga com outros materiais que eu tenho lido nos últimos meses. Inclusive, ela cita alguns deles como referência, especialmente sobre essa relação entre o governo e o mercado. A Isabella argumenta algo simples, mas muito poderoso. O governo ele dá ao mercado um poder que o mercado, na verdade, não tem. E, ao fazer isso, o governo acaba criando dificuldades que poderiam ser evitadas. E essas dificuldades acabam alimentando a retórica de muitos apoiadores do governo que buscam evitar que ele seja responsabilizado por determinadas escolhas que, no fundo... Isso eu concordo. É assim, toda vez que eu vejo, o mercado não aceitou, o mercado... E eu acompanho muito eu acompanho alguns ricos na internet, tá ligado? Que eventualmente as pessoas perguntam, mas e aí, o que é que o governo... E, literalmente, na boca dos ricos, 2025 vai ser um ano de crise econômica. Por incrível que pareça,
Tá ligado? Por incrível que pareça, aqui, isso aqui, ó, na boca dos caras, 2025 vai ser zona de guerra. E aí você fica pensando, mano, a quem interessa? E é óbvio pra isso, porque você cria uma pressão sobre o governo, a pressão que movimenta a opinião pública, o governo de fato dá... Tia do Zap Zap mandou R$5. Oi, tia do Zap. Recebi em vários grupos do Zap que o Lula vai taxar o Pix. Isso é verdade? Compras acima de R$35. Que absurdo. Faz o L, gente. Faz o L. Governo da paz, do amor. Faz o L. E aí você cria essa pressão, o Haddad vai lá e fala, calma, vou falar com o mercado. E aí o mercado, nos ofereça o seu furico, Haddad. É nessa. São políticas. Nesse caso específico do ajuste fiscal, o governo adota uma postura que tenta terceirizar a responsabilidade. Isso ocorre porque ele não quer ser visto como responsável por medidas que atacam diretamente a base social que sustenta o governo e que historicamente votaram no PT nas últimas décadas. Essa tentativa de desviar a responsabilidade cria uma narrativa onde, mesmo quando os cortes e ajustes que impactam a parcela da população que ganha até 2 salários mínimos são reconhecidos, eles são apresentados como algo inevitável. A justificativa é sempre a mesma. É uma exigência do mercado, algo que não pode ser diferente. Essa abordagem é problemática, pois ela não só esconde as decisões políticas reais por trás dessas medidas, como também alimenta a ideia de que o governo não tem autonomia frente ao mercado, o que limita qualquer debate sério sobre alternativas que poderiam ser pensadas. E aqui vamos falar de forma bem direta e resumida sobre essa questão do poder real do mercado. E aqui eu já vou começar com uma afirmação que com certeza vai gerar reação. Tem gente que vai entender errado, que vai deturpar, que vai ficar incomodado com o que eu vou falar, e eu te falo que eu realmente entendo esse incômodo. As pessoas são bombardeadas com o mesmo discurso ali, vendo a Globo, a CNN, a Band, a Record e grande parte aí dos canais de finanças do YouTube, por muitos ditos especialistas. Exato. Até o governo martela essa narrativa que a gente toma como verdade nessa discussão. E aí, quando chega alguém falando o contrário daquilo que a gente está acostumado, a gente tende a ter certa resistência. Daí só tem duas opções. Ou a gente continua a acreditar naquilo que a gente se acostumou, ou a gente para tentar entender um pouco essa posição contrária para ver se ela faz algum sentido. Como eu vou argumentar aqui para vocês, o poder que o dito mercado tem, o poder real, é muito menor do que vocês estão imaginando. Essa ideia de que o mercado é uma força incontrolável, capaz de determinar todos os rumos do governo e da economia, simplesmente não se sustenta quando a gente olha para os fatos de forma mais crítica. Só que tem um pequeno problema nessa equação. O governo ele cria uma institucionalidade que empoderou o mercado, mesmo ele não tendo esse poder todo, e isso acabou legitimando certas coisas. Um exemplo claro de instrumento de como o mercado opera e influencia a narrativa e a política econômica é o Boletim Focus, utilizado pelo Banco Central do Brasil. Esse boletim é uma ferramenta onde o Banco Central consulta as previsões do mercado sobre diversos indicadores da economia brasileira, como inflação, PIB, taxa de câmbio, déficit primário e outras coisas, por aí vai. Embora seja amplamente utilizado para nortear a análise e decisões, é importante entender que essas estimativas refletem mais as expectativas e percepções do que uma realidade incontestável. Tanto que muitas vezes ela está errada. E tanto Na verdade, várias vezes, esses índices e expectativas do mercado, nos últimos meses, principalmente a gente tem visto aí, eles têm errado. Mas aí, Frederico, é foda, por quê? Porque o mercado, e eu vou chutar que o mercado, grande parte desse mercado que influencia as decisões é o mercado financeiro. Ele é uma grande zona de especulação. Sendo assim, se eu crio a percepção de que as coisas vão ficar piores do que elas vão ficar de fato, e é o que o mercado financeiro faz, os caras lucram em cima disso. E aí, nessas horas, acaba não importando muito a realidade. Porque quando a realidade o mercado não age baseado na realidade, ele age baseado numa futurologia. É foda nesse sentido. Que eu já comentei num vídeo que eu fiz no ano passado, muitas das análises, muitos dos pensamentos dos economistas, ele está enviesado ideologicamente, mesmo eles não percebendo. Inclusive com pesquisas muito interessantes sendo feitas nesse sentido. E aí, quando a gente compara os números do Boletim Focus com os resultados da economia real, a gente percebe que ele é uma péssima referência para prever o futuro econômico do país. Basicamente, o boletim e o mercado erra quase todas as suas previsões. Exato. Na tela aí com vocês, eu fiz só uma comparação entre as previsões do boletim de janeiro de 2023 e de janeiro de 2024 com os dados reais. Em janeiro de 2023, o Boletim Focus projetava uma inflação medida pelo IPCA de 5,48% e um crescimento do PIB de 0,79%. Qual foi a diferença? A inflação ficou em 4,6% e o PIB cresceu 3,2%.
Já em janeiro de 2024, o boletim trouxe uma previsão de inflação de 3,8% e de crescimento do PIB de 1,6%. Mais uma vez, os números reais foram bem diferentes. A inflação ficou em 4,71% e o PIB cresceu 3,5%. É uma estimativa, inclusive, mas é uma estimativa bem próxima do que vai sair do número real, dado que a gente já tem o ano fechado e já tem alguns apontamentos ali nessa direção. Essa discrepância não é um caso isolado. Se a gente analisa os outros anos, a gente vê um padrão de erro constante ali do Boletim Focus e muitas vezes subestimando o crescimento do PIB, que é onde eles mais erram. E aí, nesse caso, eu acho que falta falta bolas no Haddad, falta bolas no ministro da Economia. Porque, beleza, olha só como é foda. O Lula vai nas entrevistas e ele critica o mercado. Ele fala, pô, o mercado erra nisso, erra naquilo. Só que, olha, pensa a gente vive num país elitista, cara. Então a gente tem um presidente da república falando, mano, não é bem assim. Só que os caras de faculdade, que são os caras do mercado, vão falar, você vai acreditar em nós? Os bilionários, né? Ou nesse presidente aí que é um analfabeto, como a galera fica tentando criticar o Lula, tá ligado? Nesse camarada aí que não manja de economia. Olha como é foda. E aí, nesse sentido, era o ministro da Economia que tinha que tancar. Só que o Haddad é uma Maria Mole, porra. O cara não chega, não, sabe, não bota o pau na mesa. As poucas atitudes que a gente viu o Haddad tomar é quando ele meteu explanou aquela lista de empresas que têm benefício do governo, mas espalhou assim, meia aqui, meia lá. Pô, se eu sou ministro da Economia e os meus números estão provando por A mais B que eu tô certo, eu já tinha mexido a loucura, já tinha falado assim, então, meu consagrado, o mercado tá errando pra cacete. E aí? Né? Eles apresentam estimativas mais pessimistas do que a realidade. Isso reforça como que as previsões do mercado muitas vezes falham em capturar a dinâmica econômica do país e coloca um questionamento em relação à credibilidade de certas previsões. E tem mais um dado muito importante que eu quero destacar aqui, que é o seguinte. Eu não coloquei na tela porque não precisa, porque é um dado só, mas ele merece muita atenção. Se a gente pega o Boletim Focus de 20 de janeiro de 2024, que é o que eu estou me baseando, o mercado previa um déficit primário de 0,8% do PIB para o Brasil em 2024. Agora, sabe qual que é o resultado projetado pelo governo, que já está com os números mais próximos ali da realidade, porque o ano já foi fechado, e eles têm dados concretos para apresentar? O déficit primário do ano passado, ele provavelmente foi ali em volta de 0,1% do PIB. Isso é uma diferença enorme, e eu quero que vocês foquem nesse ponto, porque ele é muito importante. Esse dado do déficit primário ele é crucial para a gente entender essa dinâmica de como que tento atribuir um poder desproporcional ao mercado. A narrativa central é a seguinte: o mercado financia o governo por meio da compra de títulos públicos, emprestando dinheiro para o governo. É o papo que você E aí dizem. essa visão argumenta que esse gasto excessivo do governo forçaria um aumento nas taxas de juros, dado que ao emprestar cada vez mais para o governo, com um rombo, né, que eles usam muito esse termo, né, cada vez maior, ou o mercado cobraria mais juros com receio do governo não arcar com isso. Daí Exatamente. vem esse papo aí de risco fiscal, de incerteza fiscal, e essas coisas aí que martelam o tempo inteiro na mídia. E mais, segundo essa narrativa, ao prever o aumento do déficit público, o setor privado se antecipa elevando os preços. A justificativa, a expectativa de que um déficit maior levará ao aumento de impostos e de juros no futuro. Essa é a lógica por trás dessa narrativa de que o déficit... Exatamente, mas o que o bendito do Haddad tem feito no governo nos últimos meses de governo PT aí? Cobrando mais imposto. O imposto das brusinhas, inesquecível. Então, essa percepção vai se materializando, cara, né? O déficit público é o grande vilão, que é o grande responsável pela inflação e tudo mais. Por que essa narrativa existe? E agora, complementando nessa pergunta que eu fiz, eu vou fazer um negócio um pouco diferente, sem pesar muito a cabeça de vocês, para vocês refletirem. Mande. Eu tô com um projeto de criar um observatório econômico aqui no canal, que vai ser um espaço para debate mais aprofundado sobre a economia brasileira, sobre todas essas discussões. E a ideia é trazer especialistas que entendem bastante do assunto para a gente conversar de forma mais detalhada, ter ali um quadro fixo de pessoas discutindo. Então, explicações maiores a gente deixa para esse momento. Mas hoje eu só vou descrever algumas coisas rápidas para vocês refletirem. Coisa mais básica. Como que funciona o gasto público no Brasil? E aqui eu vou descrever para vocês como funciona o gasto público. Ó, atenção, o governo, chat. ele tem a conta única do Tesouro, que é administrada pelo Banco Central. Essa conta é responsável por todas as despesas do governo e precisa estar sempre operando no azul. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro disponível na conta, já que ele não tem uma previsibilidade perfeita de quando as receitas vão entrar ou de certas despesas que podem vir a acontecer, né? Então, não há essa previsibilidade
em quais gastos vão ser necessários de uma forma rígida, dado que há questões que não estão previstas, como foi o caso das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado e vários outros casos. No Brasil, o Banco Central é proibido de financiar o Tesouro diretamente, como acontecia antes. Essa proibição ela foi incluída na Constituição com a justificativa de evitar crises inflacionárias e tudo mais, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. No entanto, o Banco Central ele financia o Tesouro indiretamente, garantindo que essa conta única sempre tenha recurso para operar. O Banco Central vai lá e deposita nessa conta única do Tesouro uma quantia para ela sempre operar no azul, sempre ter recurso lá. Agora, com essa realidade em mente, eu vou deixar 2 perguntas relacionadas ao que eu falei antes para vocês pensarem. Imagina um cenário que é impossível, mas é didático aqui para o que eu quero apresentar. Imagina que isso é um experimento mental, que o setor privado ele tem uma coordenação perfeita que permite a ele parar, de repente, de comprar qualquer título público. O governo vai ficar sem dinheiro? Aqui vai, então, a minha outra pergunta. Com essa dinâmica que eu acabei de descrever, é possível o Tesouro dar calote na própria dívida interna em real? Eu vou parar por aqui a explicação, vou deixar essas 2 perguntas para reflexão e vou deixar vocês pensando. Eu não estou defendendo nada, eu não estou defendendo nenhuma política, nenhum lado, nenhuma ideologia que tem que fazer X ou Y, eu estou apenas descrevendo como que de fato ocorre o processo do gasto público no governo federal. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Chat, me acompanhe. Precatórios não são uma dívida pública? Não é o governo que tem que pagar um título? Porque no governo Bolsonaro, ele deixou de pagar uns precatórios aí. Que geralmente são dívidas a pessoas físicas de menor poder aquisitivo. Eu ainda não vi o governo deixar de pagar, né, os grandes acionistas aí, coisa do tipo. Mas eu tenho uma dúvida. Por que isso aconteceu, tá ligado? Faz sentido esse discurso de risco fiscal igual... Inclusive, vou marcar aqui porque eu tô curioso. No caso do PC Farias, não tinha um negócio de precatórios naquela época também? Não tinha não? Eu tô maluco? Vocês que são... Vocês que são velho pai aqui nem eu aqui. Não tinha um rolê desse? Ninguém sabe pelo visto. Peraí. CPI precatórios. Eu lembro desse nome, pô. Ah, mas aí era corrupção. Acho que precatório... Bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Mentira, não tô não, tem que trabalhar. Olha só, o Google tá dizendo o seguinte, ó, vamos lá. Ó. A CPI dos precatórios, também conhecida como CPI dos títulos públicos, foi uma comissão parlamentar de inquérito do Senado que investigou irregularidades na emissão de títulos públicos entre 95 e 96. A CPI apurou que os governos do Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, Campinas, emitiram títulos de forma irregular. Tá. Então vamos perguntar aqui. Precatório. Teoricamente, é dívida pública. Precatórios são ordens de pagamento emitidas pelo judiciário para cobrar dívidas públicas de entes públicos, como União, Estados e municípios, autarquias e fundações. Eles são emitidos após uma decisão judicial definitiva, ou seja, que não admite recursos. Tá. Então o precatório não é sobre... Piorou, né? Então, peraí, pelo que eu entendi. Então o precatório não é sobre um dinheiro emprestado, teoricamente, não é isso? É sobre um caso na justiça que o judiciário deu ganho pra pessoa. Tamo bem, também. Bom dia, dona Débora. Tentam vender dessa forma. E aqui entra o X da questão, algo que eu quero destacar para vocês, algo que pode realmente abrir a mente de quem me assiste para entender os verdadeiros interesses em jogo nessa discussão. Quando você observa as previsões do mercado, de inflação, de crescimento do PIB, de déficit público, há um padrão. Essas previsões elas são consistentemente mais pessimistas do que a realidade. Verdade. Elas sempre indicam um aumento da dívida pública maior Vai do que piorar. realmente ocorre, um déficit público mais elevado do que realmente ocorre. E aí, quando chega essa narrativa na mídia, o que você percebe? A discussão está sempre alinhada a justificar taxas de juros mais altas. Sempre há argumento para elevar a taxa básica de juros. E aí vem a grande pergunta. Por quê? Por que as previsões do mercado e o discurso na mídia estão constantemente empurrando na direção de juros elevados? Quem realmente se beneficia com essa dinâmica? Horas. E aqui eu trago um dado que é essencial para a gente entender essa dinâmica. Quase 51% da dívida pública brasileira está na mão de fundos de investimento e instituições financeiras. E agora vem a cereja do bolo.
Dentro desses títulos, a esmagadora maioria é remunerada de acordo com a taxa Selic. Ou seja, sempre que a taxa Selic aumenta, esses títulos vão render mais para quem tem esses títulos. Ah, E sabe de É o quanto que a gente tá capitalismo, o bagulho é falando? voraz, truta. ora! Eu tô falando desses 51, quase 51% aí, de uma quantia gigantesca de 3 trilhões 576 bilhões e 97 centavos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Esse é o valor em títulos que estão sob posse de instituições financeiras e fundos de investimento, a maior parte deles atrelados diretamente à Selic. Esses números são do relatório da dívida pública divulgado Tigrinho, né, pelo Tesouro chat? Nacional em novembro de 2024. Agora a questão fica mais clara. Quem realmente se beneficia de uma política de juros altos? Ora, Essa é a pergunta que precisa ser feita quando a gente analisa os interesses que estão em jogo. E aqui fica muito simples de entender. Vamos pegar um exemplo recente. A Febraban divulgou que está esperando a Selic chegar a 15% em 2025. Será que isso é uma previsão técnica e desinteressada? não, É né? óbvio que não. A gente está falando de instituições financeiras É um que possuem desejo. trilhões de reais em títulos públicos atrelados à Selic. Quanto maior a taxa, maior a rentabilidade. Pensa também naquele gestor, naquele economista gestor de um grande fundo de investimento que vai para a televisão fazer discurso pessimista, falando da necessidade de aumentar as taxas de juros, que isso é ruim, mas é muito necessário, vai ter que subir e tal. Será que ele está sendo imparcial, agindo Não. em prol do bem comum, ou será que ele está legislando em causa própria, defendendo os interesses do fundo que ele gerencia, Está. diretamente ali beneficiado pelos juros mais altos? É exatamente esse ponto que eu quero destacar aqui. Essa discussão é realmente técnica, baseada em evidências econômicas sólidas? Ou a gente está diante de um debate que, na verdade, reflete muito mais interesses econômicos de certos grupos, né, que são atendidos por essas políticas aí que buscam... É o mesmo papo, chat. É o mesmo papo do patrão que chega pra você e fala assim, ó, o mercado lá fora tá difícil, hein? Se tu não quiser trabalhar aí bem, aí, ó, tem uma fila de gente lá fora querendo. Aí tu vai lá fora e não tem ninguém lá fora não, chefe. colocar o controle do país na mão dessa turma aí do dito mercado. E agora eu quero chamar a atenção para uma questão importante que é relacionada a essa pressão especulativa, que é a questão do dólar. Por que que isso é relevante? O dólar está atrelado diretamente a vários preços na nossa economia. Quando o dólar sobe muito, ele acaba impactando na inflação, já que ela influencia ali, o dólar influencia preços estratégicos que, por sua vez, pressionam outros preços a subirem em cadeia. Por isso, é fundamental a gente ter cuidado especial na hora que a gente analisa o dólar e essas dinâmicas aí especulativas que cercam ele. No entanto, aqui também entra a reflexão que eu já comentei lá no início. A gente dá poder demais aqui, na realidade não tem tanto poder assim. Por quê? Nos últimos anos, o governo brasileiro deu poder que não tinha para essa dinâmica especulativa relacionada ao dólar e estava normal antes. A gente estava numa situação em que estava, vamos dizer assim, as coisas estavam funcionando mal, mas elas ainda funcionavam, e agora elas funcionam pior. E aí o governo ampliou a influência dos especuladores no mercado cambial. Isso é algo que foi muito bem documentado pelo economista e professor da Universidade de Brasília, o José Luiz Oreiro, num texto que eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. No texto, o Oreiro ele faz um histórico detalhado de leis e medidas que foram sendo aprovadas no Brasil e que, na prática, aumentaram o poder da especulação e da volatilidade em relação ao dólar. Essas mudanças criaram um cenário onde a economia brasileira ficou ainda mais vulnerável a flutuações e a interesses especulativos. Comentário aqui, ó, o dólar é coisa do passado, tá na hora de lançar a moeda do BRICS. Fala nisso, cara, vocês viram um papo na internet aí de que o Elias Jabbour, que agora voltou pro Brasa e tá trabalhando com o Eduardo Paes, deu uma alfinetada no governo? E pra quem não lembra, ele estava lá na China a serviço do governo, né? Viu um papo aí que ele deu uma alfinetada. Envolvendo o dólar. A conclusão que ele chega, e eu concordo integralmente com ela, é clara. A gente precisa enfrentar essa situação. É urgente começar a desamarrar certas institucionalidades e práticas que estão atrasando o desenvolvimento do país e destruindo o potencial do Brasil. Sem esse enfrentamento, a gente vai continuar refém de uma dinâmica que prejudica muita gente e beneficia muito pouca gente. O caso do combustível aqui no Brasil é um caso muito interessante para mostrar essas amarras. Na época do governo do Temer, o preço do combustível ele foi dolarizado. Exato. E aí ele ficou muito mais volátil a essas oscilações do dólar. Isso não foi mudado até agora.
E aí, quando o dólar sobe, o preço do combustível sobe junto. E aí você... Bem que eu pedi uma pastilha. O Temer meteu essa. Ao subir o preço do dólar, o preço do combustível sobe junto, e aí você impacta nos outros preços, e aí você tem um aumento da inflação. E isso é uma das amarras que, na minha opinião, ela precisa ser desfeita. Porque a gente coloca uma parcela muito importante da nossa economia, a gente coloca a inflação à mercê de certas oscilações, sendo que a gente não precisava fazer isso. Exatamente. E aqui é o caminho para fechar o vídeo respondendo à pergunta que eu coloquei no início. Afinal, o governo ele é refém de quem? A resposta é simples e direta. O governo é refém de si próprio. Sabe por quê? Porque ele está preso à própria política, à própria visão de curto prazo, pensando só na próxima eleição, na sobrevivência política imediata. O governo não enfrenta a falência do modelo econômico, ele não rompe com as amarras dos juros altos, do dólar, das dinâmicas especulativas, porque ele está mais preocupado em agradar todo mundo. Na cabeça do governo é preciso manter a base social calma, sem muita crítica, ao mesmo tempo que mantém ou tenta manter acordos com os bancos, com o mercado. Nisso eu concordo com o Frederico. Eu acho que o governo Lula, ele tenta, de maneira doida e dolorida, cumprir exatamente os mesmos passos do governo Lula 1 e 2. Só que a gente não tá mais em 2003, né, porra? Né? O tempo passou, né? A geração mudou. Então, acho que esse é um problema. Então, ele vem tentando acertar as mesmas coisas na expectativa de que ele vai ter o mesmo índice de aceitação, essa coisa toda. Só que vamos lembrar que de 2003 pra cá, a gente tem um fenômeno, que é chamado internet, tá ligado? Que faz com que essa percepção sobre o governo seja cada vez mais dispersa, tá ligado? E essa tentativa de agradar todo mundo, de navegar sem turbulência, cria a ilusão de que isso vai garantir a estabilidade política e bons resultados eleitorais. Mas, na realidade, é exatamente essa postura que impede as mudanças estruturais que o país precisa. E não há, de fato, uma grande agenda política do governo para lidar com esses gargalos que eu venho comentando aqui no canal, que eu venho comentando ao longo do vídeo. Não existe uma pauta clara para enfrentar os problemas estruturais, como a dependência do dólar, a dinâmica dos juros altos, que atrasam a nossa economia. Essa ausência de agenda dificulta enormemente a capacidade do governo de pautar o debate público no Brasil. E essa agenda é indispensável, porque é ela que precisa trazer propostas para reverter certas políticas, inovar em outras, criando caminho para superar os entraves que paralisam o desenvolvimento econômico do país e que nos levam para essa crise política absurda que a gente está colocado desde a década passada. Mas o governo, ao não apresentar essa agenda, ou pior, ao adotar uma postura de simples manutenção do status quo para garantir a sobrevivência política, ele acaba prolongando uma situação insustentável. E aí, crises que poderiam ser evitadas seguem sendo adiadas, mas acabam inevitavelmente explodindo em alguma hora. Crises no sentido político e no sentido econômico. E vamos lembrar, né, Ched, uma coisa importante, né? Que não for... Eu vou ser honesto aqui com vocês, gente. Não fosse o carisma gigantesco que o Lula tem, esse circo já tinha pegado fogo. Honestamente. Então, olha como é perigoso. Porque, de certo modo, o que a Dilma tentou fazer, sem o talento carismático do Lula, foi um caminho parecido. E aí, qual é o problema? É que o que vai acontecer, meu chute, tá? O Lula vai se candidatar à reeleição, não tem a menor dúvida. Isso vai ser questionado, porque já é questionado, vão questionar a idade do Lula e tal. Só que, quem dentro do PT, que é pra quem o Lula tende a estender o seu chapéu pra apoiar, né? Quem dentro do PT tem carisma pra disputar uma presidência? Não tem, irmão. Se por um milagre o Haddad for indicado de novo, e se por acaso o Haddad vencer a eleição, nós vamos estar fodidos. Porque esse aí dança com o mercado pra caralho, mano. Não é verdade? E aí o governo acha que ele vai conseguir navegar tranquilamente com isso. É bom lembrar que a gente teve uma crise econômica e política muito forte na década passada, que a gente não superou nenhuma das duas. Telespectadora mandou R$5. Oi! Fala, Choco. Oi. Estou com saudade do senhor Miyagi da economia. Verdade. Você nunca mais reagiu a um Teremos. vídeo dele. Teremos. E que a gente está tendo os efeitos, inclusive, dessa crise política até hoje. A gente teve uma situação no final dos anos 90 com o FHC, que ele também tentou surfar e manipular algumas coisas. E o PSDB nunca mais foi eleito, nunca mais ganhou nada. Olá. E eu falo isso simplesmente para mostrar que essa tática de pensar no curto prazo e na próxima eleição, ela não funciona. E tem gente querendo pagar para ver. E aí a gente vai ver onde vai dar isso.
Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição. Gostamos. Meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Grande Abraço abraço. para todo mundo e até a próxima. Valeu, querido Felipe. Muito bom vídeo. É sempre bom a gente ficar reflexivo nas análises. Se inscreve nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.